Positiva, próxima palestrante, doutora Elisamara Siglis Vodonós Portela, coordenadora em Cuiabá do Núcleo das Promotorias de Violência contra a Mulher. Uma salva de palmas. Também queremos convidar a doutora Cristiane Costa Marques Neves Silva, juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Podemos assentar. Nós queremos fazer a leitura do currículo da doutora Elisamara Portela, promotora de justiça no estado de Mato Grosso desde 1995, atuante na Promotoria de Violência Doméstica e Familiar desde 2009, coordenadora adjunta do CAO, Estudos de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Gênero Feminino. Doutora Cristiane da Costa Marques Neves, é juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desde 1999, atuando principalmente no seguinte tema: família e sucessões. Atualmente designada como juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso. Passaremos para a doutora Elisamara Portela com o tema violência doméstica e o enfrentamento do Estado na proteção às mulheres. Bom dia a todos. Eu preparei uma palestra, mas como o tempo é bastante curto, eu disponibilizei o material em PDF para coordenação do evento, para ser distribuído por e-mail ou pelos grupos de WhatsApp. São 19 páginas, com algumas referências que eu considerei importantes, com sites, cursos online, para vocês poderem se inteirar de alguns temas que eu considero muito importantes. Por quê? Para trabalhar com violência doméstica tem que se ter muita sensibilidade e buscar informação. Eu gostaria de fazer a leitura do artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade, direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns com os outros em espírito de fraternidade. É com esse espírito de fraternidade que eu tenho visto a fala de todos que me antecederam. E é também uma das bases do trabalho de polícia comunitária, dos conselhos comunitários de segurança, que eu consultei no site da CESP, muito bom, por sinal, parabéns pelo site da CESP, que uma das finalidades é congregar as lideranças comunitárias, as autoridades policiais e a de outros órgãos públicos, direto ou indiretamente ligados à segurança pública, para discussão e adoção de medidas práticas que resultem na melhoria da qualidade de vida das comunidades, especialmente aquelas que apresentam maior exposição a fatores de risco que interfiram na dignidade humana. Mais uma vez aqui, a dignidade humana, da mesma forma que é propalada no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem. A pandemia, ela nos mostrou que nós não conseguimos viver isolados. Como nós sentimos falta do outro durante essa pandemia. E durante a pandemia, os números de violência doméstica foram alarmantes. As mulheres ficaram presas dentro das casas e a violência ela aumentou. Os feminicídios aumentaram em mais de 20% nesse período de pandemia. Ou seja, de maneira indireta, a sociedade já controla o índice de violência doméstica. Mas o que nós podemos fazer de maneira consciente para combater esses índices?
Esse é um trabalho de comunidade. A violência doméstica, ela é extremamente séria, ela influencia até na produção do PIB brasileiro. Existem normas internacionais, a Agenda 2030 da ONU, que determina o combate e enfrentamento à violência doméstica e a prevenção, principalmente a prevenção dessa violência. Porque, além de ser muito democrática, ela acontece em lares pobres e abastados, pessoas com conhecimento e pessoas ignorantes que não tiveram acesso à informação. Por ser tão democrática, todos nós aqui estamos sujeitos a vivenciá-la, de maneira direta ou indireta. Conhecendo essa realidade, eu sugiro nesse texto a leitura do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, produzido pelo CNJ. E aqui eu faço algumas referências a ele. Por que nós temos que combater violência doméstica, principalmente na comunidade? Em 2018, nós tivemos 42 feminicídios no estado de Mato Grosso. Em 2019, foram 39. 39 em 2019. No auge da pandemia, 62 feminicídios. Em 2021, já diminuindo os índices de pandemia e também com as autoridades voltadas e divulgando os canais de comunicação online para essas vítimas, caiu para 43 o número de mulheres mortas em 2021. Em 2022, aqui em Mato Grosso, no primeiro trimestre, já tivemos 9 feminicídios. 7 distribuídos nos municípios dos quais vocês fazem parte, todos na região norte. É nesse contexto, então, que nós temos que trabalhar. E no contexto de que no ano passado foram 70 órfãos do feminicídio. 70 pessoas menores de idade que perderam a mãe, ou cujo pai se suicidou após o crime, ou foi preso, ou evadiu-se do distrito da culpa. 70 pessoas. E o que nós podemos fazer por elas? São chamadas de vítimas indiretas do feminicídio. Nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. E o trabalho da comunidade é extremamente importante para acolher essas pessoas. Eu menciono nesse documento que eu coloquei à disposição da organização, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Um documento que deve ser conhecido por todos, é de uso obrigatório pela Polícia Civil. Aqui eu coloco, inclusive, onde encontrar esse formulário na internet, qual o formulário correto para se encontrar, porque existem vários, porque foram várias versões apresentadas ao longo do debate para sua aprovação final por meio de lei. Então, o cuidado em aplicar o formulário correto. Todos vocês que trabalham com segurança e ONGs podem usar o formulário. O formulário é dividido em 2 partes. A primeira parte de perguntas objetivas e a segunda de perguntas subjetivas que devem ser preenchidas por um psicólogo, assistente social ou pessoa treinada. Mas vocês, se não tiverem uma pessoa como essa na sua comunidade, podem utilizar o formulário para aquela mulher se reconhecer numa situação de violência. Ele é extremamente importante porque gera a autoconsciência da mulher, porque a maior dificuldade que vocês vão encontrar na sua comunidade, lá na base comunitária, lá no seu bairro, é convencer a mulher a registrar a ocorrência. Dessas mulheres mortas, a grande maioria, 90%, foram mortas e nunca registraram nenhum boletim de ocorrência. Nunca pediram uma medida protetiva. E isso é só a ponta do iceberg. Nós precisamos levantar o número de mulheres que se suicidam em razão de doenças mentais, depressão geradas pela violência doméstica nos seus lares, ou por abuso sexual. Esse é um outro dado oculto que nós temos que trabalhar. Eu aqui mencionei com bastante detalhes a questão do formulário, recomendo que vocês conheçam esse formulário. Juntei aqui também um site
no YouTube, com 2 cursos completos para vocês conhecerem como trabalhar com o formulário. Então, eu espero que vocês tenham acesso a essa informação. E o que nós podemos fazer na nossa comunidade? A violência doméstica é extremamente brutal, atinge toda a família, as crianças que vão desesperadas para a escola, as crianças na creche, que chegam lá com a sua mãe com o olho roxo, que deixam ela lá e vão trabalhar, que presenciam aquela violência, que sofrem na pele aquela violência e não sabem o que fazer. Quantos jovens assistiram a sua mãe ser agredida pelo pai, pelo namorado da mãe, pelo padrasto, e quando eles crescem, eles vão tentar defender a mãe e acabam sendo assassinados. Então, o papel do Conselho Municipal de Segurança é muito importante, como conhecer essa realidade e como fomentar práticas resolutivas para esse problema. Os conselhos representam a forma mais legítima de democracia direta. A sociedade está dentro de um espaço público, tomando deliberações públicas em relação ao futuro. Que futuro nós queremos para o nosso estado? Que futuro eu quero para o meu bairro? Que futuro eu quero para a minha cidade? Tendo tudo como base a sua origem e inserção comunitária. Um conselho forte, que se comunica bem com o poder executivo, tem a capacidade de fazer prevalecer suas deliberações, tornando-as efetivas na forma de execução. Apontando o caminho prático. E a propositura de políticas públicas para mulheres e crianças e a fiscalização do orçamento são fundamentais para combater a violência. E isso é um trabalho dos conselhos. Porém, nos municípios, também existe o Conselho de Assistência Social, que é obrigatório. Por menor que seja o município, ele tem um Conselho de Assistência Social, ele tem um Conselho de Saúde. E o que nós podemos fazer, vocês dos Conselhos Comunitários de Segurança? Conhecer o Conselho de Assistência Social. Eles podem utilizar o Formulário Nacional de Avaliação de Risco do CRAS da sua cidade. Lá existem profissionais, psicólogos, assistentes sociais, que têm capacidade de preencher todo o formulário, avaliar a situação de risco e encaminhar aquela vítima ou aquela família para um atendimento especializado. No Conselho de Saúde, o que mais pode ser feito? Existe a questão da profilaxia DST, AIDS, a escuta humanizada dos crimes de abuso sexual, a criação de centros de acolhimento na sua cidade para receber essas vítimas. Isso pode ser feito pelos conselhos, recomendado pelos conselhos de saúde, com o apoio dos conselhos. Existe a notificação compulsória nos casos de suspeita de violência doméstica contra mulher e crianças, que deve ser preenchido no seu município. Existe uma lei federal que obriga essa notificação e que é pouca usada, muito pouco usada, e tem que ser fomentado. Ela é sigilosa. O profissional da saúde não é identificado, mas pelo menos a polícia vai tomar conhecimento do fato e vai fazer uma investigação preliminar. O sistema de saúde vai conhecer as estatísticas para poder fazer política pública para atender aquela comunidade. Sem esses dados é impossível trabalhar. Outro trabalho que pode ser feito também nos conselhos, nas bases comunitárias, com uma harmonização de trabalho dos conselhos municipais de saúde, são os grupos reflexivos de homens. Porque o homem não nasce agressor, ele se torna agressor, ele vivenciou violência no seu lar, ele viu a mãe ser agredida, ele aprendeu a bater, ele aprendeu a achar que o lugar de mulher é na beira do fogão, esquentando a barriga, e na beira do tanque esfriando. Isso não é verdade. Por isso eu conclamo as mulheres a participarem dos conselhos. Conversando com a Bia aqui, ela disse que ela é a única mulher do Conseg de Cuiabá. Nós precisamos da força feminina para que as mulheres possam se sentir acolhidas naquele espaço. Dificilmente uma mulher se sentirá acolhida se tiver só um homem ali. Ela não vai se sentir segura, e tendo uma mulher ali, talvez ela consiga perceber que ali tem um homem que vai apoiar aquela vítima de violência.
mas isso é aos poucos, porque as mulheres têm muito receio. Então, a importância do papel da mulher. Nos conselhos municipais de educação, foi criada a Lei 14.164, em junho de 2021, determinando a Semana Escolar de Discussão sobre Violência Doméstica. Nós temos que falar sobre gênero nas escolas. Gênero é diferente de sexualidade, é diferente de opção sexual. Gênero, discutir gênero, é discussão de papéis sociais impostos por uma cultura machista e que leva à morte de mulheres e à violência sexual contra crianças. É o respeito ao ser humano que está ali, é o respeito aos direitos humanos que foram arduamente conquistados e que nós vemos um mundo cada vez mais caótico, desrespeitando as famílias, desrespeitando o povo. Nós vemos aí a guerra na Ucrânia, uma regressão ao estado de barbárie. Então, tudo foi asfaltado, pavimentado por todos que antecederam aqui o nosso trabalho. Mas nós temos que lutar para manter esse trabalho vivo, senão desmorona. Ao menor vacilo, ele desmorona. E nós temos que estar vigilantes e atentos. Nós temos, então, que trabalhar em rede. O trabalho em rede é o futuro da sociedade. Trabalhar em rede com a saúde, com a segurança pública. E os conselhos comunitários de segurança têm um papel extremamente importante, interagindo com esses conselhos municipais. Eu fiz uma pesquisa no site do governo brasileiro, o Sistema Nacional de Direitos Humanos, até o colega ali pode falar se está ativo ou não, porque eu fiquei na dúvida, que reúne no mesmo sistema as políticas do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o MMFDH, destinadas ao atendimento de cidadãos em situação de violência ou ameaçados de morte, bem como as iniciativas cuja implementação depende primeiramente da adesão ou inscrição dos entes subnacionais e de organizações da sociedade civil e do setor privado. O Sistema Nacional de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência, chamado EVA, Sistema de Gestão do Atendimento de Mulheres Vítimas de Violência, realizados pelos equipamentos públicos da Rede de Atendimento à Mulher à Vítima. Então, é destinado a gestores públicos que atuam nesses espaços nos municípios, estados e no Distrito Federal. E, pelo que eu vi, o cadastro é feito online. Funciona e está ativo, não é? Senasp aqui confirmando, os municípios podem se cadastrar a esses sistemas de proteção. Existem vários sistemas, a quantidade é um cardápio de opções que os municípios podem conhecer, aderir, conhecer e receber recursos para trabalhar na sua comunidade. Né? Então, eu volto a destacar que todo esse sistema de proteção e o incentivo à mulher para denunciar a violência está evitando as mortes. Levando isso em conta, os conselhos podem ajudar na prevenção da violência doméstica de mulheres e de meninas. Realizando o quê? Palestras, seminários, programações culturais, concursos que fomentem o debate sobre a violência doméstica, exposições artísticas, a construção e manutenção de casas-abrigo para mulheres que são vítimas de violência e não têm para onde ir, bem como seus filhos, o apoio à Patrulha Maria da Penha, um trabalho grandioso feito pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, pela Tenente Coronel Mirella e toda a sua equipe. As rodas de conversa que podem ser feitas nas bases comunitárias. Ou então, como já sugerido pelo Tenente Coronel Sebastião, criar as rodas de conversa com homens, como é feito pelo Dr. Jefferson, o programa de papo de homem para homem, fazer nas bases comunitárias. Incentivar esse diálogo, porque o homem também sofre com o machismo, porque ele se vê obrigado a agir de maneira machista para satisfazer o seu grupo social, porque ele quer ser aceito por aquele grupo. Ele quer agir daquela forma, porém, às vezes até contra a sua própria vontade, coagido por uma minoria ignorante.
mas isso pode ser revertido. Eu apresento aqui nesse trabalho também todo um arcabouço da legislação que alterou a Lei Maria da Penha. Faltou eu incluir aqui a Lei 13.239, de 2015, que permite a cirurgia plástica reparadora para mulheres vítimas de violência doméstica. Então, o hospital na sua comunidade, que se depara com uma vítima que sofreu violência doméstica e ficou desfigurada no seu corpo, ela tem direito à cirurgia plástica reparadora paga pelo SUS. E o agressor, segundo a lei, tem que pagar a despesa para o governo brasileiro. Então, eu apresento aqui esse índice de legislação para vocês conhecerem, porque conhecer é tornar-se liberto. Tem que se conhecer os seus direitos, conhecer a legislação, participar de um evento maravilhoso como esse para podermos trabalhar mais e melhor. Eu serei breve e aqui, então, se puderem consultar o trabalho, eu agradeço. O Ministério Público está à disposição aqui em Cuiabá, nas suas comarcas. Procure o Ministério Público e peça o nosso apoio, a nossa ajuda, a nossa orientação, porque se nós não soubermos o que fazer, nós vamos estudar e vamos procurar ajudar a comunidade. Obrigada. Nós agradecemos a palestra da doutora Isamara Portela. Passaremos agora para a palestra da doutora Cristiane Costa Moraes Neves Silva. Bom dia. Bom dia a todos e todas. É uma honra estar aqui com os senhores. Eu agradeço muito o convite que eu recebi do Dr. Nestor Fidelis. E eu fui convidada para falar um pouco a respeito do Poder Judiciário do Mato Grosso e o feminicídio. E antes de começar a falar do Poder Judiciário, eu gostaria só de tecer uma consideração a respeito do feminicídio, porque a doutora Elisamara trouxe alguns dados para todos aqui, e é importante que seja destacado que feminicídio não é a mesma coisa que homicídio contra a mulher ou femicídio. Então, não representa todas as mulheres que foram mortas. Esse número não representa o número de mulheres, número total de mulheres mortas. Então, a gente precisa fazer esse recorte para que fique bastante claro. Então, matar alguém é homicídio. Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, aí é feminicídio. Há condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Eu faço essa observação apenas, como eu disse, para salientar que não é qualquer homicídio contra a mulher que é feminicídio e que o número de mulheres mortas é superior, infelizmente, ao número que foi mencionado anteriormente. A respeito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e o feminicídio, nós, depois de muitos anos, nós temos na presidência do Tribunal de Justiça uma mulher, a desembargadora Maria Helena Gargaglione Povas. Isso é motivo de muita alegria para nós. E a vice-presidente também é uma mulher, e é presidente da CMulher, que é a Coordenadoria Estadual de Defesa da Mulher. E a direção do tribunal e o Corregedor-Geral da Justiça, inclusive é o órgão onde eu trabalho, a Corregedoria-Geral da Justiça, quem atua à frente da Corregedoria é o desembargador José Zucchini Nogueira, que tem um olhar muito atento, tanto para a violência doméstica, tanto para as mulheres, quanto para as crianças. Então, a direção do Tribunal de Justiça ela está muito envolvida nessas causas, e para a gente é motivo de bastante alegria, porque nós trabalhamos com facilidade, podemos desenvolver muitas atividades, não só na capital, como no interior do estado. De início, eu vou pontuar algumas ações da presidência, da vice-presidência, passo para a corregedoria, para depois falar da importância da rede, como a doutora Elisamara também já salientou. No início, quando a desembargadora-presidente tomou posse, ela fez questão de divulgar a campanha Quebre o Ciclo, justamente com a finalidade de expor os ciclos da violência, como ela começa, ela vai se agravando, depois vem o período da lua de mel, onde as coisas parecem que vão se acalmar, até que a violência
pode culminar com o feminicídio. Essa campanha foi desenvolvida e ainda é desenvolvida pelo Tribunal de Justiça, está disponível nas redes sociais do Tribunal de Justiça, tanto no YouTube quanto no site do canal do Tribunal de Justiça no Instagram. Tem bastantes detalhes, que são vídeos que demonstram algumas situações interessantes a respeito da violência doméstica e que permitem que nós, da comunidade, consigamos identificar essas violências que nem sempre nós estamos atentos para perceber. Às vezes a mulher chega com uma lesão, com alguma coisa, ela dá alguma desculpa e nós não temos o olhar nem os ouvidos atentos, e nós precisamos estar mais atentos a isso em nossa comunidade. Então, existe essa campanha. Quando a desembargadora presidente assumiu a presidência, ela fez uma reunião com todos os juízes do estado de Mato Grosso, e ela fez questão de salientar a necessidade dos juízes terem um olhar diferenciado para a violência doméstica. A violência doméstica e familiar contra a mulher, ela não é uma violência qualquer, é uma violência especificada, é uma violência que ocorre dentro de casa. Uma ameaça na rua, entre dois homens, ou mesmo duas mulheres, ou seja quem for, vizinhos, quem for, não se assemelha em gravidade a uma violência praticada no âmbito doméstico. Então, ela desde sempre nos alertava para agir com muito rigor e com muito cuidado e com um olhar especial nesse ponto, inclusive em audiências de custódia. Vejam que é uma mudança de mentalidade. Algumas pessoas, de imediato, apreendem essa informação e aplicam, outras não. E isso ocorre em todas as atividades. Não é uma situação específica do Poder Judiciário, mas eu gostaria de transmitir a todos que estão nos ouvindo que existe esse cuidado da parte da presidência do Tribunal de Justiça, da direção do Tribunal de Justiça de uma forma geral. A vice-presidente, a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, ela é presidente da CEMulher, como eu já disse. A CEMulher desenvolve atividade nas escolas. A meu entender, eu acredito que alguns dos senhores, pelo menos, vão compartilhar comigo, educação é fundamental. E, através dessas palestras desenvolvidas na escola, desse contato com os alunos e com os professores, eles orientam, essa equipe do judiciário orienta e mostra o que representa a violência doméstica. E o que acontece? Algumas crianças acabam relatando para os seus professores que sofrem violência doméstica dentro de casa, que a mãe sofre violência doméstica e que eles não percebiam, porque eles são crianças. Então, todo o trabalho que a gente puder fazer de educação, envolver, ainda não estamos nessa fase, mas é nosso desejo, envolver conselho tutelar, envolver agentes comunitários, as pessoas que entram na casa dos outros, as pessoas que entram nas casas de todos nós, que vão lá para vacinar os filhos ou para verificar o cartão de vacina, se está correto, se não está, se o peso está adequado, a altura está adequada para a idade. É importante que essas pessoas recebam treinamento para que elas consigam identificar a violência quando elas visualizarem, porque nem todos têm olhar atento, nem todos receberam orientações nesse sentido. Então, esse trabalho realizado pela CEMulher de se deslocar até a escola, de fazer orientação para os professores, para as pessoas que têm o primeiro contato com essas crianças e com as mães que vão levar e buscar essas crianças, ele é fundamental. A Corregedoria Geral da Justiça. A Corregedoria Geral da Justiça, ano passado, nós realizamos uma audiência pública denominada Diagnóstico da Violência Doméstica durante a pandemia em 2020, e estratégias para a melhoria do sistema de proteção. Todos sabem, a doutora mostrou os números, o número do feminicídio na pandemia foi muito elevado. E nós precisávamos encontrar meios de permitir que a mulher, de dentro de casa, conseguisse denunciar seus agressores. Então, houve uma campanha nacional do X na mão, do X vermelho na mão, drogarias, vários estabelecimentos comerciais começaram a receber orientação, principalmente as drogarias. Este ano de 2022, os cartórios extrajudiciais do Estado do Mato Grosso, os servidores que atuam nos cartórios, receberam orientação de como auxiliar as mulheres que necessitem dessa proteção.
Então, se porventura alguma mulher for vítima de violência e quiser denunciar nos cartórios, já houve um treinamento de como eles devem proceder, de como os serventuários desses locais devem proceder para acolher a mulher e chamar a polícia. Isso tudo faz toda a diferença para auxiliar as mulheres. Junto com a Polícia Judiciária Civil, foi desenvolvido um aplicativo denominado SOS Mulher. Através desse aplicativo, a mulher de casa, ela preenche um formulário e pede as medidas protetivas. Ela só não pode pedir as medidas protetivas dessa forma se sofrer violência sexual, porque o protocolo de violência para atendimento da vítima de violência sexual ele é diferenciado. Existem alguns exames, algumas coisas que precisam ser feitas e que essa mera modo de dizer, claro, essa informação não pode ser feita de forma virtual, é necessário que ela seja feita de forma presencial. Isso facilitou muito a defesa da mulher vítima da violência, e, além disso, juntamente com o aplicativo, tem o botão do pânico. Então, a mulher que pede a medida protetiva, através do SOS Mulher, essa medida protetiva vai para o delegado somente para efeito de conferência se é realmente um pedido de medida protetiva, para verificar se não houve algum equívoco no preenchimento dos dados. A polícia já encaminha para o Poder Judiciário tudo online. A medida protetiva é deferida com muita brevidade. Aqui no estado do Mato Grosso também nós precisamos reconhecer o trabalho que é feito pelos juízes, de que eles têm um olhar atento para o prazo, porque nós não podemos permitir que essas mulheres continuem no ambiente juntamente com seus agressores. Então, o prazo ele costuma ser observado, não passa de 24 horas, o mandado já é expedido e a vítima de violência já é atendida. Então, tudo isso também por conta da necessidade que houve por causa da pandemia e da impossibilidade de sairmos de nossas casas. Então, nós encontramos meios de atender essas mulheres e permitir que elas fossem protegidas. Além disso, a Corregedoria ela desenvolve uma atividade no estado todo, em especial nas comarcas sede de polo. É um evento denominado Corregedoria em Ação. Desculpem, antes um pouco, eu só vou atualizar os dados. A doutora falou, até março, salvo engano, do feminicídio. Ontem eu peguei com o doutor Demerval, diretor-geral da Polícia Civil. Infelizmente, esse número elevou muito, doutora, do mês de março para cá. Eram, salvo engano, 8 ou 9, foram 15 vítimas de feminicídio já esse ano. De janeiro a abril, sem contar o mês de maio. Então, assim, por mais que a gente ainda tenha essas formas de denúncia, essas formas das mulheres denunciarem seus agressores, infelizmente o número de feminicídio ainda é muito elevado. E é importantíssimo destacar, a mulher vítima de feminicídio, via de regra, ela não tem medida protetiva. Ela não fez uma denúncia prévia, ela já vem sofrendo violência, mas ela nunca denunciou seu agressor. E a gente sabe que tem mulheres que passam a vida toda sendo vítima de violência, não tem coragem, não é coragem a melhor palavra, não tem condições, por algum motivo, de denunciar seu agressor. Então, no ano passado, de todas as vítimas de feminicídio, uma delas tinha medida protetiva. Deste ano, uma das vítimas também tinha medida protetiva. Outra coisa que é importante destacar a diferença. As mulheres que denunciaram seus agressores têm medida protetiva deferida em seu favor e têm o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, não são vítimas de feminicídio. Uma coisa é ter medida protetiva, outra coisa é ter acompanhamento da Patrulha Maria da Penha. Eu rendo sempre muitas homenagens para a Polícia Militar, por conta desse trabalho relevantíssimo que vem sendo desenvolvido no Estado. As mulheres, elas são atendidas, os agressores, eles recebem a primeira visita da Polícia Militar, vocês sabem, vocês policiais militares que estão aqui sabem disso melhor do que eu. Esses agressores são informados de que aquela vítima está sendo acompanhada pela patrulha e que, se ele descumprir, ele vai ser preso.
Então, o índice de reincidência é mínimo e, ressalto mais uma vez, não existe vítima de feminicídio dentre as mulheres acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha. Voltando para o Corregedoria em Ação. Nos eventos da Corregedoria em Ação, nós vamos em comarca sede de polo. Já estivemos em Primavera, Barra do Garças, Tangará da Serra, Cáceres, Sinop, e alguns outros agora, semana que vem nós vamos para Juína, ainda falta Várzea Grande, Cuiabá, mas já andamos bastante o estado. Em todos esses eventos da Corregedoria, nós fazemos uma visita para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. É realmente uma visita, mas é uma visita nos colocando à disposição, conhecendo o que um delegado, um coordenador da Patrulha Maria da Penha faz, que outro não faz. Então, quando nós saímos de Cáceres, nós levamos as ideias que a delegada, na época, a doutora Judá, tinha em Cáceres para a delegada de Tangará da Serra, que não fazia a mesma coisa. Então, essa troca de ideias, essas coisas simples que um faz e o outro não faz toda a diferença no atendimento das vítimas de violência. E sempre que puderem trocar ideia com os colegas dos senhores, isso faz muita diferença. Por exemplo, nós temos em Tangará da Serra uma sala da Patrulha da Maria da Penha. Em Rondonópolis não tem. Um local específico destinado para essas mulheres que precisam receber esse atendimento. Elas vão ser atendidas, sem dúvida nenhuma, mas às vezes o ambiente não é o melhor, ou não é o mais reservado, ou não é o ambiente mais adequado. E isso faz bastante diferença para a mulher que é vítima de violência. Ela já está muito fragilizada, já é muito difícil para ela se expor. Então, se ela tiver um local onde ela é acolhida de acordo com a necessidade do que ela está passando, isso faz muita diferença. Além disso, além dessas visitas que nós fazemos, nós conversamos e verificamos as redes de enfrentamento às vítimas de violência doméstica. No Estado, nós temos cada vez mais, e isso é fantástico, um apoio muito grande das entidades, dos CRAS, dos CRES, envolvimento de todos para um bem maior, que é o bem dessa comunidade e é a proteção dessas vítimas. Então, estivemos em contato em Sinop. Em Sinop, todos são envolvidos. Inclusive, a comunidade, no sentido de cadastrar as empresas amigas da mulher. Nesses locais, tanto a mulher pode pedir socorro em caso de ser vítima de violência doméstica, ou seja, é um ambiente que não é uma drogaria ou que não é um cartório e que ela tem a identificação no local, empresa amiga da mulher. Se a mulher vítima de violência chegar naquele local e pedir socorro, ela vai ser atendida. Mas o comércio auxilia fornecendo emprego para essas mulheres vítimas de violência. É um trabalho realmente em rede. Por quê? Porque se a mulher não tiver onde ela deixar o filho, então ela precisa de creche. Ela não vai trabalhar. Se ela não tiver emprego, ela não vai trabalhar. Se ela não tiver renda, ela não vai largar do agressor. Então, a mulher que não denuncia, que muitas vezes era vista como uma mulher fraca, como uma mulher, às vezes até que gostava de apanhar ou alguma coisa nesse sentido, ou como uma mulher covarde, ela não tem segurança. Ela não tem condição. Ela precisa reunir condição, ela precisa saber que tem gente disposta a auxiliar e protegê-la para que ela possa fazer essa denúncia. Ela precisa ter uma casa de acolhimento, ela precisa ter um lugar para ir com os filhos dela. Então, não é razoável nós termos uma ideia nesse sentido de que a mulher que não denuncia ou a mulher que continua com o seu agressor é porque ela está gostando da situação. Só quem passa que sabe, não seria justo da nossa parte julgarmos essas mulheres com esses olhos. E da mesma forma que nós pensamos, a mulher não larga do seu agressor, então ela gosta de apanhar, por que ela continua nesse ciclo? Por que o homem que agride a mulher continua nesse ciclo? E é importante nós fazermos uma outra reflexão. O que nós estamos plantando na nossa comunidade? Uma criança que vê violência, ela pratica violência. Ou ela vai tentar defender a mãe e pode ser vítima de um homicídio. Então, nós plantamos sementes. E
Eu achei que tivesse marcado o tempo aqui. Perdão. Nós plantamos sementes e a gente precisa saber o futuro que a gente quer para nós e para os nossos filhos, para a nossa comunidade. Falo ainda da importância do grupo reflexivo para homens, como a doutora disse também. Os homens precisam saber, muitos homens desconhecem que algumas atitudes deles configuram violência doméstica, porque todos sabem aqui que a violência não é apenas a violência física, existe a violência patrimonial, existe a violência psicológica, existem vários outros tipos de violência. Não permitir que a mulher se manifeste, forçar a relação, impedir, obrigar ela a praticar aborto, ou não permitir que ela use método contraceptivo, isso tudo é violência doméstica. Pegar o salário dela, não permitir que ela use de acordo com as necessidades dela, é violência doméstica. Então, nós trazermos os homens para esses grupos, e é tão interessante que existem homens que participam desses grupos reflexivos que não sabiam que o que eles estavam fazendo era violência doméstica, até eles ouvirem a respeito, e que hoje em dia eles não só terminam as atividades do grupo reflexivo e continuam participando do grupo, como promovem, fornecem, é um caso específico, deram uma novilha para o juiz fazer outra vez, o juiz ou o delegado, não me lembro agora se foi em Barra ou se foi em Primavera, mas deram uma novilha para poder ter um outro evento, para reunir os agressores. E aí, o que eles fazem? Para não ficar uma reunião somente de agressores, eles convidam a comunidade para ouvir sobre violência doméstica. E aí, vão policiais, vão mulheres, vão pessoas da comunidade, professores, todos envolvidos na comunidade, para ouvir a respeito, porque ali ninguém precisa se identificar. E aí, muita gente sai de lá com informação que até então não tinha. Bom, eu acho que já vai acabar o meu tempo, então eu agradeço muito a oportunidade. Última coisa, que agora, dia 6 de maio, nós realizamos uma outra audiência pública, exatamente sobre feminicídio, diagnóstico e prevenção. E verificamos exatamente isso, essa necessidade de nós estarmos prontos para defendermos as nossas mulheres. Para que elas tenham segurança para poder denunciar. Meios de denúncia nós já fornecemos, o Estado fornece, a polícia fornece, o judiciário fornece, mas nós precisamos fornecer meios que essas mulheres se sintam seguras ao ponto de fazer essa denúncia, porque senão nós não vamos ter resultado efetivo. Eu agradeço muito a atenção de todos, o convite, espero ter sido útil. Obrigada.